Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade nas patologias. Na aula anterior eu tinha falado sobre fibrilação atrial, agora eu vou estar entrando na patologia pressão arterial, hipertensão arterial. Depois nós iremos para a parte miocárdica, depois insuficiência cardíaca. Talvez eu inverta essa posição aí, mas então, já para não demorar muito, que o vídeo vai ser longo, vamos aqui abordar agora especificamente os detalhes mais importantes de uma hipertensão arterial, o que tem que ficar claro já de imediato, né, para ser mais focado nisso. Não irei abordar sobre medicação, porque aí é separado, vai envolver outras coisas e eu não vou conseguir colocar aqui, tanto nesse vídeo, tanto nos outros, porque tem muitas outras coisas para me falar de estrutura por si só, do coração e as patologias, tá? Mas eu vou pincelar por cima algumas coisas de medicação, mas bem superficial, só para não ficar desfocado também com o que envolve aqui, beleza? Então, hipertensão arterial, a gente é aqui conhecido como a pressão alta, pode ser por uma condição crônica, que aí o que acontece? A gente tem um aumento persistente da pressão sanguínea nas artérias. Então, quando a gente fala de pressão arterial, pressão alta, né? A gente está falando desse aumento persistente de sangue pelas artérias. Aí a gente tem um negócio que é extremamente importante, que é a mudança que ocorre no movimento do coração. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Perceba aqui um negócio. Eu vou voltar para o coração normal. Deixa ele aí. Normal. Pressão normal. Essa pressão normal, perceba que os batimentos ele mudam. Muda também a estrutura, a elasticidade do coração. A forma como o coração bate, tanto a parte atrial, tanto a parte ventricular, ela altera. Essa aqui é uma pressão normal de 12/8. Tem uma alteração de movimento mesmo da estrutura do coração, porque vai envolver a pressão, o sangue que entra nesse coração e o sangue que precisa sair. Assim que o sangue chega ao coração, ele precisa sair na mesma quantidade, no mesmo volume. Então aí você tem alterações de estrutura, que é uma coisa que eu vou estar abordando, que temos um limite existente que da fisiologia mesmo do coração, que ele só aumenta a pressão e não aumenta o volume. E aí vice-versa. Então eu vou estar mostrando isso porque tem alteração. Por exemplo, aqui já com uma pressão arterial, paciente hipertensivo, você muda esse formato do coração bater, ó. Perceba. Você tem movimentos mais lentos da parte atrial e uma força mais elástica aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Você tem aqui essa parte ventricular que ele faz mais contração lateral, ó, e não contração do ápice, né? Que deveria ser o quê? A parte do ápice ele tem que fazer muito mais contração do que a parte lateral aqui. E por isso que um paciente hipertenso a longo prazo, a parede ventricular do lado esquerdo, ele tem aumento por conta desses movimentos. Olha a força que está sendo exercida aqui nessa região, né? E aí, mais aprofundada ainda, a gente divide essas camadas dessa parede em nomes. E a gente começa a colocar lá a parede ventricular esquerda superior, aí tem um nível, tem um intermédio, inferior. A gente consegue definir, mas isso é muito longe e não vamos abordar porque aí é a parte científica. A gente tem mudanças também na parte aqui que envolve o movimento das válvulas. Também a gente tem esse tipo de alteração. A gente consegue ver que há uma mudança. E a gente percebe aqui, ó, que o átrio esquerdo ele também tem mudança quando há um aumento de pressão. Então, a hipertensão. Então, o que acontece? A hipertensão, então, é a persistência, né, de aumento de algum sangue da parte sanguínea nas artérias. Ponto. E aí, a gente tem que definir hipertensão para a gente começar a falar. Existem duas possibilidades. A gente classifica em dois. Hipertensão primária
que é o que mais acontece. A hipertensão primária é o que a gente tem de maior número, é de 90, se não mudou ainda, de 90 a 95% dos casos de hipertensão. A maioria, então, dos pacientes que a gente vê é hipertenso, o paciente é hipertenso de classe primária. O que quer dizer isso? É a forma como a gente identifica aquela pressão alta. É a forma mais comum, que aí vai ser por fatores genéticos. Aí fatores de idade, etnia, estilo de vida, dieta, rica em sódio, por exemplo, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, estresse, principalmente estresse, pode contribuir para o desenvolvimento dessa pressão alta. Então, hipertensão primária é o diagnóstico mais comum feito, que tem relação com os fatores genéticos, idade, etnias, estilos de vida, alimentação, como no geral. Então, a gente classifica. Porque na segunda, a hipertensão secundária é uma forma diferente. Você vai ter pressão alta por um outro motivo, que não tem nada a ver com relação à idade, genética, tudo aquilo que eu já acabei de abordar. Ele vai ter uma outra abordagem, que vai ser por algumas condições subjacentes. O que quer dizer isso? Vai ser por alguma doença que está relacionada a outro órgão que não tem nada a ver com o coração. Então, por exemplo, uma doença renal. Uma doença renal, você tem alteração de volume do rim. Né? O rim não consegue fazer a filtragem direita pelos túbulos de alça dele, o tubo proximal, o tubo distal do próprio rim. A parte néfrica do rim não funciona direito, então ele não consegue fazer a divisão, a filtragem de sódio, de potássio da forma correta. E aí, essa filtragem mal sucedida, você retém volume. E é isso a longo prazo, esse volume retido, ele vai estar na corrente sanguínea. Se ele está na corrente sanguínea, ele vai chegar até o coração e vai ter um aumento de volume no coração, onde o coração não está pronto para receber aquilo. Ele não tem a capacidade a longo prazo, né? Se ficar a longo prazo, ele começa já a ter os problemas. Fica sobrecarregado e aí demanda mais energia, mais gasto. Tudo que a gente já falou na parte básica. E aí a gente tem hipertensão secundária por problemas, por problemas relacionados a doenças de algum outro órgão ou do próprio coração, ou por problemas hormonais. Então a gente tem alguns. A gente tem também relação de medicamentos. Então pacientes que tomam medicamentos, algum tipo de medicamento, ele pode desenvolver pressão alta por conta daquela medicação. Anticoncepcionais, por exemplo, ele é um exemplo disso, de que a longo prazo pode desenvolver pressão alta. Abuso de substâncias também. Então, drogas, qualquer tipo de droga, um abuso dele, você vai desenvolver uma pressão alta. Então, para dividir, hipertensão primária vai ser por quê? Vai ser por fatores genéticos ou pela idade em si, etnia daquele paciente, o estilo de vida daquele paciente, dieta rica em sódio ou a alimentação desbalanceada, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool, o estresse e a relação de não ter nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de exame, nada, o paciente não faz nada. Aí vai ser hipertensão secundária, que é o dos mais que acontece. Então, 90%, 95%, quando o paciente está com pressão alta, quais foram os fatores que foram desenvolvidos aquilo? Foi esses que eu citei acima. E os outros? Doenças. Se tiver doença relacionada, então a gente está falando de uma hipertensão secundária, que aí está relacionada a outro órgão ou o próprio coração, que aí por consequência disso, o paciente teve a pressão alta. Tá? Então, a gente faz essas duas divisões aí desse coração, dessa pressão alta, para começar a falar. Ok? Outra coisa que eu já quero deixar. Os sintomas, eles variam bastante, mas óbvio, a gente vai ter alguns. Só da gente analisar a fisiologia do sangue, do coração em si, a gente já consegue definir alguns tipos de sintomas. Fica fácil. Por exemplo, se o paciente tem pressão alta, esse sangue que sai daqui do lado esquerdo ou do lado direito, mas principalmente do esquerdo, porque é o lado esquerdo que manda o sangue pro cérebro,
para a parte da cabeça. Se o sangue está no ventrículo esquerdo aqui, ele sai pela aorta, aí se ramifica, vai para onde tem que ir, vai para a cabeça, para os membros e tudo mais. O paciente pode o que ter? Dor de cabeça intensa. Ora, porque você tem uma pressão alta no coração, que aí essa pressão alta pelo sangue, ele vai ser exercida também lá no cérebro, pelas artérias cerebrais. Então aí o paciente vai desenvolver dor de cabeça. Fadiga. Ora, se você tem uma pressão alta, você tem um volume maior. E aí, essa demanda de sangue que sai do lado esquerdo, depois ele precisa voltar novamente com o mesmo volume, com o débito cardíaco, do lado direito. Logo, aqui esse lado, ele vai mandar o sangue para os troncos, para o tronco pulmonar, até as artérias pulmonares, até chegar no pulmão. Essa demanda de pressão elevada também do lado direito, por consequência do lado esquerdo, vai ser recompensada lá no pulmão. Então o paciente ele vai ter uma dificuldade de quê? De fazer trocas do oxigênio para o CO2. Então o oxigênio que está chegando no alvéolo e o CO2 que está saindo, ele vai ter dificuldade. E aí o paciente vai ter fadiga e depois, consequentemente, uma confusão. Por quê? Se ele está recebendo menos oxigênio para o cérebro. O cérebro não consegue trabalhar direito porque não tem energia, não tem sinapse, não tem trocas de informações e o paciente começa a ficar confuso. Visão turva também, né? Porque aí segue mesma coisa. Você tem um aumento da pressão, vai ter visão turva. Outro, a dor no peito, também por fatores assim, né? Pelo próprio coração, elasticidade e o movimento do muscular, você tem a parte precordial, que é a parte do coração. Toda vez que a gente fala precordial, eu estou falando de uma região importante, que é o coração. A caixa torácica aqui, onde está alocado o coração, a gente chama de região precordial. Eu acabei não abordando esse tema lá no começo, mas precordial, estou falando do coração, da região muscular que envolve o coração, todas as camadas. Então, precordial. Batimentos irregulares. Óbvio, você vai ter o quê? Uma demanda de pressão elevada. Posteriormente, você vai ter batimentos cardíacos também irregulares. Ele vai ficar subindo, descendo. E aí, óbvio, né, aquele que a gente já vê assim, normalmente, o sangramento pode ser um deles. Se o paciente se cortar, você vai sangrar mais pela demanda de sangue que está saindo, faz vasoconstrição, e aí as chances de sangue extravasar é maior, porque o sangue está mais rápido na corrente sanguínea. Então, esses são os sintomas básicos que a gente tem. E aí a gente já começa agora a falar. Eu vou especificar certinho as etapas para a gente começar a entrar depois nas complicações em si. Primeira coisa, como eu já tinha falado no outro vídeo, nos vídeos anteriores, que é a definição de quando a gente olha aqui no eletro, do que eu estou falando, de qual pressão eu estou relacionando. A gente tem 36 pressões no coração, 36. E a gente só fala de 2 no hospital. No hospital só é falado de 2, né? A gente não coloca a média entre as duas como uma terceira pressão, porque ela vai envolver o rim também e o cérebro. Então a gente desclassifica por enquanto. Então eu vou falar da sistólica e da diastólica. Como eu já bem falei nos vídeos anteriores, agora eu vou definir totalmente isso aqui. Então, mais uma vez, falei de pressão arterial e estou falando de 2 pressões aí. Uma sistólica, uma diastólica de regiões diferentes. Então, aqui no 140, eu defino essa pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Então, do ventrículo esquerdo, aqui no ventrículo esquerdo, essa pressão está sendo exercida em 140 milímetros de mercúrio. A pressão é em milímetros de mercúrio. E aqui, o 90, eu estou falando de uma diastólica da região aórtica. Então, eu estou falando de uma região aórtica. Então, aqui, na região aórtica, tem 90 milímetros de mercúrio nesse caso, né? Nesse caso. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O sangue que chega
no ventrículo, ele vai chegar, o sangue ele vai chegar aqui. O sangue ele chega, ó, perceba, o sangue chega. Só que ele chega, ele escorre aqui, né? Aquele padrão que a gente já ensinou, não vão nem voltar, do ato e tudo mais, que desce 80%, ok, não, nem precisa falar. Só que o sangue, uma vez que ele chega, ele ocupa um volume, você tem a força sendo exercida pela hemácia, pelo sangue, e aí vai ser recompensado isso como uma pressão. Então você exerce uma força e essa força você tem uma pressão dela. E aí, para compensar, o ventrículo vai aumentar essa força para compensar a aorta. Porque senão o sangue não sai. Por quê? Primeiramente, existe um gradiente de pressão. Um gradiente de pressão. O que é o gradiente de pressão? É a variação de pressão de uma pressão maior para uma pressão menor. Então, a gente só está vivo por um desses fatores porque existe gradiente de pressão, onde uma pressão de maior força vai passar até chegar em uma pressão de menor força. Então, o que acontece? Deixa eu mudar a cor aqui. Onde é a maior pressão existente vai ser sempre do coração ventricular esquerdo. Então, lado esquerdo. O lado esquerdo é onde existe a maior pressão. Então, o ventrículo esquerdo é ele que vai ter a maior pressão existente. Porque se não for ele, não vai ter como o ventrículo esquerdo, que tem um sangue rico em oxigênio, ele sair e explorar toda a parte do corpo, até o oxigênio chegar na célula. Então, o ventrículo esquerdo é onde ele tem essa maior pressão. E aí ele vai ter na gradiente de pressão, que ele vai de da maior para menor. E aí aqui, então, neste caso, 140. E aí ele está ocupando um volume. Guarda isso, porque eu vou ficar voltando sempre em questão do volume, porque vai ser importante se essa pressão aumentar mais ainda. Que aí já muda totalmente. Até 140 por 90 é o limite. Por que é um limite? Não é que é fisiológico do corpo, não é isso. É que o sangue, a partir disso, então se tiver 15 por 10, 15 por 11, acima disso, não adianta nada. Não adianta aumentar a pressão, porque o sangue não vai aumentar na mesma quantidade, não vai ter o mesmo volume aumentando. Ou seja, se a pressão tiver, 109 por 80, aqui vai ter um aumento também de sangue. E se a pressão tiver 11 por 90, também tem um aumento de sangue no coração. E 12 por 8, aumento de sangue também no coração. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que para compensar a pressão, há um aumento de volume até certo ponto. Então, até certo ponto, você tem um aumento da pressão e você tem um aumento de volume. A partir de 15 para cima, você não tem mais aumento de volume no coração. O volume ele é como se fosse uma pressão de 14 por 9. E aí não tem esse aumento de volume. Mais uma vez, acima de 15 a pressão, não há aumento de volume de sangue no coração. Ele vai manter o volume como se fosse o limite dele, que é de 14, e a pressão vai ser exercida maior. Então, se o paciente tiver uma pressão, de 18 por 10, 180 por 110, você vai ter o quê? Um aumento muito grande da pressão, mas não há volume. Aqui o volume, ele seria como se fosse o de 140 por 90. Seria isso. Não há um aumento. E aí por isso que depois vai ter as complicações que a gente vai falar. Por que o paciente com uma pressão desse jeito ele precisa imediatamente ser tratado? Porque senão ele vai lesionar a aorta. Vai lesionar a aorta, as válvulas, vai lesionar o músculo, vai lesionar a artéria em si, vai ficar rígida. O paciente vai ter as artérias coronárias
em formas de cobrinha, como a gente já viu nos cateterismos, aquela artéria que não tem lesão, não tem placas de gordura, calcificação nenhuma, mas ela é como uma cobrinha. Ela não é aquela bonitinha, um pouquinho mais esticadinha. Ela é totalmente parecida com uma cobra. Porque há ali uma alteração na parede da artéria e ela fica daquele formato. Depois eu vou mostrar aqui uma artéria com uma pressão arterial e como é que mostra as lesões. Tá? Mas o que tem que ficar claro de imediato. Esse 140/90, quando a gente coloca ele nas referências como limite, é porque não tem, depois disso não tem um aumento do volume também. Você só tem um aumento da pressão em si. Então, o paciente ele começa a ter tipos de lesões. É claro que assim, uma pressão 14/9, você vai ter uma lesão até que pequena. Mas seria ideal se fosse uns 13. Vai depender do paciente também, que aí a gente vai falar, o paciente que mantém uma pressão acima de 20, uma pressão para ele de 15, a gente tolera nestes casos por conta da pressão elevada acima de 20, mas é para uma outra hora. Então aí a gente volta aqui falando. O ventrículo esquerdo, então, ele é o gradiente de pressão que vai ter a maior pressão e vai ser exercida para as pressões menores. Uma coisa que tem que ficar atento, eu não coloquei, mas já vou colocar aqui. Então, qual é a pressão ventricular que a gente considera a melhor fisiologicamente? Não é que exerce uma fisiologia, mas assim, de um limite que ele é bom para o coração. 120 milímetros de mercúrio é ótimo para o ventrículo esquerdo. E para o ventrículo direito? Qual pressão é bom para ele? 30. A pressão do ventrículo direito, ele tem em torno de 25 a 30 milímetros de mercúrio. Olha a diferença de pressão de ambos os lados. E por que isso? Porque o pulmão, depois eu vou mostrar o pulmão aqui também, na outra versão. O pulmão aqui, ele está ao lado do coração. Está muito próximo. O tronco pulmonar está aqui, que já dá direto com as artérias pulmonares de ambos os lados, que já está diretamente ao pulmão, que vai chegar daqui alguns milímetros próximo dos alvéolos. Então ele não precisa exercer uma força tão grande para mandar esse sangue para fora do coração para o pulmão. Ele não precisa disso. Então a pressão é menor. A pressão aqui de 30 milímetros de mercúrio está tranquilo. E a pressão do átrio esquerdo. O átrio esquerdo também tem pressão. Qual que é a pressão do átrio esquerdo normalmente? Também de 25 a 30 milímetros de mercúrio. Aí, isso aqui que é importante. Porque não vou conseguir falar hoje. Eu acho que, na verdade, nem vou conseguir falar. Eu acho que nem vídeo nenhum. Mas é para explicar esse gradiente de pressão de todos os lados. Porque assim que a pressão do lado esquerdo, do átrio esquerdo, está com uma pressão, o sangue consegue sair. Se o átrio esquerdo mantém uma pressão, o sangue não sai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Porque há um negócio ali que eu não vou nem comentar, mas há um ponto nulo onde todas as pressões se igualam. Que é uma doença muito rara que tem, que aí as pressões de ambos os lados se igualam e aí o sangue não sai para algum lugar nenhum. E aí dá uma estase em torno de 3 a 4 segundos. Como se fosse uma parada, acontece. Mas não vou nem abordar isso aqui. Mas tem essas diferenças de pressão. E a pressão do ventrículo direito? A pressão do átrio direito. A pressão do átrio direito é de 15 milímetros de mercúrio. Ou seja, átrio direito tem uma pressão mais ou menos de 15 milímetros de mercúrio. Ventrículo direito, 30 milímetros de mercúrio. Átrio esquerdo, 25 a 30 milímetros de mercúrio também. E o ventrículo esquerdo, 120 milímetros de mercúrio normalmente. Variando um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E a aorta? Normalmente, aí, igual eu comentei, de 70 a 90 milímetros de mercúrio. Tolerável até 100 milímetros de mercúrio. Então, até 100 milímetros de mercúrio é tolerável. Ok, vamos para a abordagem agora. Que eu já tinha comentado no outro vídeo, que é as pressões que a gente sempre comenta são essas duas. Então aqui, o aorta com 90 milímetros de mercúrio, esse sangue, ele está aqui. E aí o que acontece?
Para que o sangue saia, igual eu expliquei, ele precisa, o ventrículo esquerdo precisa ter uma pressão maior que a aorta. Porque senão esse sangue que vai partir da aorta, ele vai retornar para o ventrículo esquerdo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o sangue saia. Então, tem uma tabela que mostra isso. Que aqui, e na hora que o sangue está entrando no átrio esquerdo, esse sangue está descendo no ventrículo esquerdo. Agora presta bem atenção nisso. O sangue que está no átrio esquerdo, ele vai entrar aqui de forma passiva em 80%, correto? Como a gente já viu. Beleza. Forma passiva. Nesse momento que o sangue está entrando no ventrículo esquerdo, esse movimento se chama relaxamento isovolumétrico. Volumétrico, volumétrico, volume, volumétrico. Iso, de normal, parado. Isovolumétrico, volume entrando no ventrículo, de forma de relaxada, né? De forma de diástole. O sangue que está entrando no átrio esquerdo e ele vai descer para o ventrículo esquerdo. Nesse momento que o sangue está descendo com 80%, isso se chama relaxamento, como a gente já bem viu lá, agora eu estou explicando de causa mesmo, relaxamento isovolumétrico. Tudo junto. Por que isso? Porque neste momento o coração, o lado do ventrículo esquerdo, está com uma pressão em torno de 5. Eu vou explicar de novo. A pressão, eu expliquei que para ter pressão, para ter movimento de sangue, existe um gradiente de pressão. Para ter o gradiente de pressão, as pressões têm que ser diferentes. Então, quando o sangue desce do átrio para o ventrículo, a pressão do átrio esquerdo precisa ser maior em 30 mil milésimos de segundo, maior que o ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo, a pressão do átrio esquerdo precisa ser maior que a do ventrículo esquerdo no momento do relaxamento isovolumétrico, porque senão o sangue não passa. De novo, o átrio esquerdo e o átrio direito, né? Eu estou falando de ambos os lados, mas eu só estou falando de um lado só para não ficar confuso. O átrio esquerdo tem lá sua pressão de 25 a 30 milímetros de mercúrio. Se no relaxamento isovolumétrico o ventrículo esquerdo ele tem uma pressão menor, porque ele está em relaxamento, ele está pronto para receber sangue, então o átrio esquerdo vai ter uma pressão maior. Porque aí o ventrículo vai relaxar, ele vai receber esses 80% de forma passiva, para depois fazer uma sístole do átrio e encher com mais 20%. E aí, neste momento, o ventrículo esquerdo ele está com uma pressão menor, para que ele receba o sangue do átrio esquerdo. E se a pressão do ventrículo esquerdo não entrar em relaxamento isovolumétrico, então o sangue não sai. Que a gente vai falar das patologias. O relaxamento isovolumétrico é o momento onde o sangue está passando de um lado para o outro, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ele está totalmente relaxado, o sangue vem entrando, e nesse momento que o sangue vem entrando, vai tendo um volume aqui. Esse volume aqui vai expandindo o ventrículo. E aí ele vai expandindo. Esse movimento se chama relaxamento isovolumétrico. Ele está está adentrando o volume, está entrando o sangue. Por quê? Porque depois que encher totalmente, ele vai fazer uma contração isovolumétrica, que aí é outra abordagem. Então vamos por etapa agora. O átrio esquerdo está com a sua pressão. Então, para o sangue movimentar, precisa ter um gradiente de pressão. Neste momento, o átrio esquerdo tem uma pressão maior
que a do ventrículo esquerdo, porque o sangue vai chegar pelas veias pulmonares, vai descer 80% de forma passiva. Neste momento que o sangue está descendo, a gente tem o relaxamento isovolumétrico, que é quando o ventrículo, o coração está em relaxamento, ele está recebendo volume, neste mesmo tempo o coração está entrando em expansão, expandindo, e está elasticiando, até ele encher totalmente, e aí ele vai começar a aumentar a pressão novamente para que esse sangue saia. Então, o que acontece é que no relaxamento... Ok, preciso mudar de cor, porque senão não dá para ver nada. No relaxamento, os ventrículos estão relaxados, eles estão em expansão, eles estão abrindo para cá, eles estão se abrindo, como dá para perceber mais ou menos na contração, né? Porque é muito mais rápido, fica difícil. Ele está abrindo para receber o que? O volume de sangue aqui. Isso a gente chama de relaxamento isovolumétrico. E aí a pressão aqui é menor. A pressão aqui é baixa, é 5 mm de mercúrio. E o átrio esquerdo tem uma pressão maior, porque ele está dando sangue para o ventrículo. E depois? Depois é o inverso. Na hora que o sangue encheu totalmente no ventrículo esquerdo, na hora que está com 100%, o que vai acontecer? Na hora que tiver 100% de sangue, agora o coração, os ventrículos, eles vão começar a aumentar. Os ventrículos vão começar a aumentar a pressão. Então, o que eu estou dizendo? Que no momento que tem sangue chegando no ventrículo, a pressão está baixa. Porque ele está tendo a pressão maior no átrio, e o átrio está mandando esse sangue para o ventrículo. Depois que está com 100%, o ventrículo passa agora a aumentar a pressão dele de 5 mm de mercúrio para 10, 20, 30, 40, 50. Isso a gente tem um nome. Se chama contração isovolumétrica. Então isso aqui é a sístole? Ainda não é a sístole. E é aqui que todo mundo faz a confusão. Ai meu Deus, agora começou já... Tá me confundindo já. Tá tudo confundindo. A gente tem a sístole. Nós temos as diástole. Nós temos as sístoles. Nós temos as diástoles. Nós temos o relaxamento isovolumétrico. Nós temos a contração isovolumétrica. São essas definições. Então, no relaxamento isovolumétrico é o momento que o coração está recebendo sangue do átrio para o ventrículo. Do átrio para o ventrículo. Está tendo um aumento de sangue nos ventrículos. E aí a gente chama de relaxamento isovolumétrico. Depois que está com 100% de sangue nos ventrículos, vai precisar acontecer uma contração isovolumétrica. Que aí o ventrículo começa a contrair para cá, ele começa a fazer a contração, ele está exercendo uma força, e aí nesta força ele está fazendo uma contração isovolumétrica. Para o quê? Para qual motivo? Para compensar, que aí é que foi que eu falei na aula anterior, para compensar os 90 milímetros de mercúrio da aorta. Ou seja, o ventrículo estava com 5 milímetros de mercúrio. Aí ele recebeu 100% de sangue. Beleza. E agora? Ele vai aumentar a pressão dele. Então ele vai aumentar a pressão dele de 10, 20, 30. Isso a gente chama de contração. Isso a gente chama de contração isovolumétrica. Beleza. Para qual motivo? Para que ele passe de 90. Então a contração isovolumétrica ela vai acontecer até que momento? Até as pressões da aorta igualar com a pressão ventricular.
Quando as duas pressões se igualarem, o resultado é qual? Nulo, é zero. Por que é zero? Porque as pressões de ambos os lados estão iguais. Então, sangue não sai e sangue não desce. Ele mantém. A partir do momento que o ventrículo esquerdo tem uma pressão de 100 mm de mercúrio, já está maior que a aorta, correto? Está maior que a aorta. E aí, se está maior que a aorta, o que acontece? O sangue começa a sair. Aí o sangue começa a sair, ele vai no pico dele da contração isovolumétrica até, que é o que a gente considera aqui hoje, 120 mm de mercúrio. Então, esse pico sistólico ventricular esquerdo, ele tem 120 mm de mercúrio, que é o que acontece aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Ó, ele empurra o sangue lá e aqui não dá pra tirar a aorta aqui. Mas ele empurra o sangue e aí a válvula fecha. Eu vou tentar mostrar isso no desenho. Vou fazer aqui, eu vou rabiscar aqui. Eu preciso de uma cor, essa cor. Ele faz o seguinte. O sangue tá aqui. Aí ele aumenta. Tá subindo. Na hora que esse sangue está aqui e ele saiu totalmente do ventrículo, ou seja, o que eu estou dizendo, o sangue estava aqui, ele estava aqui, aí ele foi subindo. Ele todo, tá? Ele todo. Na hora que ele bate 120 mm de mercúrio, com a pressão, o sangue já saiu pela aorta descendente, pela essa parte de trás, e já ramificou aqui para cima. E aí, não tem risco do sangue voltar. Esse momento a válvula aqui, a aórtica fecha. Então a válvula aórtica ela só vai fechar no momento que bater o pico sistólico, aí a válvula fecha. Por que que ela fecha? Porque senão o sangue que está aqui, ele retorna. Porque lembra que a aorta tem uma pressão já, 90 mm de mercúrio. Se ela tem uma pressão de 90 mm de mercúrio, ela precisa manter a pressão dela aqui, da própria aorta. A aorta já tem a própria pressão dela. Se não tiver uma válvula aqui, na hora que bater o pico de 120, a pressão vai começar a descer, vai começar a cair para 120, 111, 110, 100, 90. Senão aí o sangue volta. Por isso que a válvula aórtica fica aqui, para que o sangue não volte para o ventrículo esquerdo. Eu vou tentar recapitular de novo sobre relaxamento, para ficar claro. A gente tem um ato esquerdo que está com uma pressão no momento de 30 milésimos de mercúrio, 30 milésimos de segundo, maior que o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque aí o sangue que está no átrio vai descer para o ventrículo esquerdo em relaxamento isovolumétrico. Relaxamento isovolumétrico é o momento onde o ventrículo está recebendo sangue até ele bater os 100%. Duas formas, 80% de forma passiva e 20% de forma ativa. Sangue no ventrículo esquerdo, 100%. Sangue 100% no ventrículo esquerdo, você vai ter a contração isovolumétrica. A contração isovolumétrica é quando o ventrículo começa a aumentar a pressão dele até ele igualar a pressão com a aorta de 90. Aí o ventrículo aumenta a pressão dele mais um pouco para milímetros de mercúrio, 100 milímetros de mercúrio, o sangue começa a sair. Mudou aqui de 90, 100 é maior que 90, o sangue começa a sair. Ele vai até aqui em cima, bate o pico de 120, e isso a gente chama de contração isovolumétrica. E a sístole? A sístole por si só é o movimento do sangue saindo, é a contração que o músculo miocárdico fez. E a diástole é a mesma coisa, é relaxamento. Mas quando eu falo de relaxamento isovolumétrico, eu estou falando do relaxamento do movimento do sangue, do volume de sangue entrando no coração. E a diástole está relacionado com o relaxamento do músculo em si. E o relaxamento isovolumétrico, eu estou falando do enchimento de sangue com o volume, né? O volume por si só dito. Então, essas são as abordagens. Cada lado tem uma pressão. As pressões que a gente define são essas. Essa pressão sistólica e diastólica.
Diastólica, 90, estou falando da pressão da aorta. 140, estou falando do ventrículo. O ventrículo esquerdo vai sempre ser necessário fazer uma pressão maior que a aorta para ganhar resistência da própria aorta. E aí o sangue sai. Então, para sair, há um gradiente de pressão. Há uma diferença de pressão. E aí, esse sangue para descer do átrio para o ventrículo tem que estar no momento dele corretamente certinho, no relaxamento isovolumétrico, onde nesse momento a pressão aqui é menor. É de 5 milímetros de mercúrio. E aí aqui, por ser 25 a 30 milímetros de mercúrio, o sangue que está aqui, ele vai descer de forma passiva em 80%, depois com uma contração do átrio vai ter os 20%. Deu 100%, vai haver uma contração isovolumétrica. A contração isovolumétrica é a pressão que o coração começou a exercer, o ventrículo esquerdo começou a exercer, para que esse sangue saia do ventrículo esquerdo para a aorta. E para sair, ele vai aumentando a pressão dele. Porque para ele sair, a pressão tem que ser maior, né? Correto? Pressão maior para uma pressão menor. Sempre assim, maior para o menor. Então, do maior para o menor, é isso que vai acontecer. Então, esse processo, ele acontece dessa forma. Bate o pico de 120 e aí esse sangue volta, a válvula fecha e começa de novo o processo. Beleza. Complexo, né? Porque é complexo mesmo. Essa abordagem é mais a fundo para a gente entender a fisiopatologia da hipertensão. Neste caso aqui, eu estou falando de 140 de pressão e não 120. E é o mesmo processo. Então, por que 140 por 90 é o limite? Porque lembre que eu falei que acima de 15 você tem um aumento da pressão, mas você não tem aumento de volume. Então vai influenciar no relaxamento isovolumétrico. E vamos abordar de novo. O relaxamento isovolumétrico é quando o coração está relaxado para receber o volume de sangue. Se você tem um aumento de pressão acima de 15, você vai ter o relaxamento isovolumétrico, mas comparado com a pressão de 14 por 90. Só que se a pressão está 15, 16, 18, 20 milímetros de mercúrio, concorde comigo que a pressão que vai chegar agora para o ventrículo, ele vai chegar com uma pressão muito maior e com volume menor. Porque o coração não vai compensar uma pressão de 200 milímetros de mercúrio e vai encher o volume também da mesma quantidade. Isso não existe, não tem como. Não há tanto volume, não tem como caber tanto volume assim com uma pressão tão alta. E aí começa a vir as lesões. Então, o 140 por 90 é o limite máximo, onde, por exemplo, aqui vai ser 140, correto? E aí aqui 90. Ou seja, antes, quando eu disse que 120 compensava a pressão de 80, agora 140 vai ter que compensar a pressão de 90. Ou seja, 120 compensa uma pressão de 80 da aorta. E 140 vai recompensar uma pressão de 90. Sempre assim. Por isso também que eu vou falar porque as pressões não podem estar próximas. Então o que acontece? Vamos de novo. O átrio esquerdo estava lá com a pressão dele, fez todo o processo de 80, 20, eu não vou nem abordar de novo, vamos direto para o ponto. Chegou aqui 100% do sangue. Aí vai ter uma contração isovolumétrica, onde o sangue o coração aqui, o ventrículo esquerdo, ele vai começar a exercer força, vai começar a pressão dele, vai começar a aumentar a pressão de 20, 30, 40, 50, 80, 90. Igualou as pressões de ambos os lados. Aí o ventrículo esquerdo 100, começou a sair o sangue. Só que, olha o detalhe. A pressão aqui é 90 da aorta. 90. Aí, o que acontece? O ventrículo esquerdo, antes ele fazia um pico sistólico de 120. Só que agora, quando ele bate 100, o sangue começa a sair, né? Vai sair pela aorta. E aí, ele mantém a pressão dentro da aorta para bater o pico sistólico aqui de 140. E não mais 120. Ou seja, imagina a longo prazo uma pressão de pico aqui na aorta de 140. Imagina 180.
a parede da aorta, como eu vou mostrar no outro aplicativo, você começa a lesionar ela. Porque o endotélio é a parede arterial. O endotélio é a parede da artéria. É a camada revestida por dentro da parede. É a parte da elasticidade. O endotélio, ele começa a ser lesionado. E aí essa aorta perde a elasticidade. E aí ele começa a ficar rígida. E aí a gente tem um paciente com estenose aórtica, onde a pressão sistólica aqui é de 190 por 90, 180 por 90, 170 por 90, 170 por 80, 780, e aí vai. De novo, agora com 140, o pico sistólico na aorta vai ser de 140, e isso é um problema. Porque ele começa a querer, já começa a ser danoso para a aorta. Claro que 140 ainda não é tão danoso, mas assim, a gente tem que começar a pensar depois, acima disso. Então vamos abordar agora a parte dos 150. Então vamos supor, tá 150 então a pressão por 90. Vai acontecer todo o processo aqui que eu já falei do átrio, e aí vai ter um enchimento aqui. Só que, qual que é a diferença? Lembra quando eu disse que a pressão recompensa o volume? Acima de 15, acima de 150, não mais. Ou seja, o coração ele vai fazer uma força tão grande, maior, para um volume menor. E aí você vai ter uma pressão muito maior com volume menor. Imagina 180, uma pressão de 180 para um volume muito menor, porque ele não recompensa nesses casos. E aí começa a lesionar de fato a artéria, as aortas, o que você pensar. O risco de AVC é grande, porque você vai ter uma pressão muito grande na artéria, onde não vai ter o volume para recompensar a elasticidade. E aí essa pressão aumentada com pouco volume, chega essa pressão até as artérias cerebrais, onde elas são mais sensíveis. E aí por si só, o risco de você ter um AVC isquêmico é muito grande, por conta desse motivo. Você tem um aumento de pressão, onde não tem compensação de volume. E aí o paciente tem risco de ter aneurisma, AVC. Você vai ter risco de ter retinopatia. Retinopatia retinopatia hipertensiva é a pressão exercida nos vasos da visão, da parte ocular, da parte da retina ocular do olho. Então, você aumentando a pressão, onde você tem um aumento da pressão e não tem compensação de volume, você vai ter aneurisma, retinopatia, doença renal, o próprio AVC e as doenças por si só cardíacas, né? Então, o aumento de infarto aumenta, insuficiência cardíaca, estenose aórtica, troca de valvulopatia. Então tudo aí vai porque você tem um aumento de uma pressão onde não tem compensação de volume, e isso é a fisiopatologia da hipertensão, tá? É isso que a gente tem que analisar para a gente entender quais medicações vão ser usadas em quais pontos, porque às vezes pode ser que o átrio esquerdo ele tenha um aumento de pressão dele mesmo, e aí esse aumento de pressão vai demandar aqui para o ventrículo esquerdo, que o ventrículo esquerdo vai ter que fazer uma pressão maior para também aumentar a pressão da aorta. Aí vira um ciclo isso. Então, duas coisas que eu quero que eu preciso que deixe bem claro. Primeiro, que o sangue que está nos átrios, na hora que ele desce, até o momento de acontecer o 100% de sangue, até esse momento, ele está em relaxamento isovolumétrico, que é o recebimento de sangue do volume. Depois que tiver 100%, vai fazer uma contração isovolumétrica, que vai ser o aumento da pressão até as duas pressões dos dois lados se igualarem,
aí o ventrículo esquerdo começa a aumentar a pressão dele e o sangue começa a sair. Bate um pico sistólico e aí as válvulas fecham para que o sangue não retorne. Esse é que eu quero que salva. Então, lembrar também que hipertensão primária é a forma mais comum da pressão arterial, que aí a gente consegue agora falar esses motivos, que vai ser dos fatores genéticos por si só, a idade do paciente, né? Você vai ter menos energia, então aí vai ter uma sobrecarga, porque o coração ele vai começar a receber mais volume para mandar mais sangue. Você vai ter por etnia também, estilo de vida, isso vai influenciar a dieta, né? Se a dieta tiver muito sódio, como a gente bem falou do sódio, você vai ter um aumento de contração, aumento de despolarização, e o aumento de despolarização faz com que há contrações a mais, e aí a longo prazo ele vai começar com uma contração, você tem volume também chegando, e aí você pode aumentar esse volume e aumentar a pressão. Sedentarismo também, você tem um coração onde ele trabalha menos, e aí na hora que ele precisar, por você estar em sedentarismo sem fazer esforço, você pode aumentar essa pressão para compensar a falta de circulação por você ficar parado. A obesidade aumenta a quantidade de gordura, placas de gordura, a glicemia por si só, faz com que gorduras no coração, você sobrecarrega a parte de energias, né? O sódio, potássio, cálcio, essa troca faz com que aumente essa pressão para recompensar a falta de oxigênio nos membros periféricos. Tudo isso influencia. Consumo de álcool rebaixa o metabolismo, né? Então o metabolismo do paciente ele trabalha lentamente por conta do álcool, e aí para recompensar esse metabolismo lento com o oxigênio entrando menos na célula, faz uma recompensação de pressão maior com volume maior também, para mandar para as periferias para o oxigênio entrar na célula. Só que a longo prazo, essa pressão arterial vai aumentando, vai até chegar onde eu falei do ponto. Passou de 15, você tem um aumento da pressão e você não tem um aumento do volume. Então aí começa a causar o problema. A hipertensão secundária, então, ele vai envolver causas subjacentes, que vai ser por doenças renais, cardiológicas, problemas hormonais, usos de certos medicamentos, como eu falei, o anticoncepcional, abuso de substâncias no geral, como drogas. Porque aí, né, como por exemplo, doenças renais, como eu já abordei, você tem uma doença renal onde você não filtra sódio, potássio, e você não filtra o próprio sangue, você tem um aumento de volume maior. O aumento de volume maior, ele vai chegar até o coração, e aí vai ter que aumentar a pressão para compensar o volume que chegou no coração, ok? Então essas são as abordagens de complicações. E aí os sintomas, né, mais uma vez, dor de cabeça, dor no peito, dificuldade para respirar, batimentos cardíacos irregulares, sangramento também pode acontecer por conta disso. Complicações, como eu já bem falei de novo, doenças cardiológicas no geral, né? Então a gente pensa, bom, se uma pressão está muito elevada, as chances de infarto vai ser maior por conta de uma pressão maior em uma artéria que às vezes, uma artéria coronária, que às vezes está com uma placa de gordura, uma calcificação, já há uma lesão ali e você acaba rompendo isso ou coagulando também, tendo um infarto fulminante, que é o infarto fatal. Acidente vascular, né, o AVC, justamente porque você tem um aumento da pressão e não tem compensação de volume. As artérias cerebrais são mais sensíveis, você pode romper tendo um AVC isquêmico. Doenças renais crônicas, né, uma das complicações, como já está sendo dita aqui, né, você vai ter uma insuficiência renal porque uma pressão elevada faz com que não haja filtragem do rim. E aí, uma delas que eu acabei falando também, né, quando eu falei do AVC, foi a retinopatia, que é a lesão causada nas retinas ocular. E o aneurisma por si só. Você aumenta a dilatação de uma artéria, deixando ela mais sensível, mais fraca, e aí tende esse problema. Ok? Aí a gente vai agora para rapidinho, vou mostrar para você uma abordagem de como a gente vê isso na artéria por si só. Então, o que acontece aqui? A gente tem esse movimento feito pelas artérias com a pressão alta, né? Nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui primeiro.
Essa aqui é uma pressão arterial saudável, ou seja, é uma pressão que está sendo exercida ali na sua faixa de mais ou menos 120, 130 até 140 milímetros de mercúrio. Você tem elasticidade da artéria, né? Então você sente pulso por conta desse movimento que a artéria está fazendo aí. O que que acontece? Com uma pressão ideal, o endotélio, a camada arterial aqui, você tem esse movimento. Então, ó, perceba o movimento. Deixa eu mudar a cor aqui. Perceba o movimento daqui para cá. É assim que a gente analisa. Esse movimento de elasticidade de ir e voltar faz com que, ó, você aumenta e diminui a pressão. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas tem duas pressões sendo envolvidas aqui. A gente tem aqui a energia cinética e energia potencial. São duas. Uma recompensando a outra, mas não vai ser agora. Então, só para entender que a gente tem aqui esse movimento de elasticidade, onde o sangue está passando, as hemácias estão passando em uma velocidade, onde assim que ela dilata, ó, perceba, assim que ela dilata, o sangue dá uma paradinha levemente, de 30 mil milésimos de segundo. É muito rápido, é uma parada leve. Faz com que você tenha um controle desse sangue passando, ou seja, esse sangue ele passa numa velocidade tranquila. Então você consegue fazer troca com o sangue renal, filtragem, consegue fazer com que o oxigênio que está nas hemácias faça troca com o alvéolo, com o CO2, porque você tem essa variação de velocidade que o corpo se adaptou para 120 milímetros de mercúrio, né? Então você tem este movimento. E aí, então, aqui, com esse movimento, fica mais fácil, né? Então, aí as hemácias fazendo esse movimento, ó, da elasticidade da artéria quando uma pressão está normal. E quando não está normal? Quando não está normal, você tem o quê? Você tem um aumento da pressão e você vai tentar compensar com volume. Então, essa pressão alta, por exemplo, 190, 150, você vai ter o quê? Você vai ter o que aumente a pressão que está passando de sangue dentro da artéria, porém você tem... você impede, você acaba perdendo em elasticidade. Perceba agora que o movimento que está fazendo aqui é muito menor. Tanto é que você perceber, ele quase não tem influência nenhuma em questão da hemácia passando. Ó. A hemácia ela não dá aquela paradinha como ela estava fazendo antes. Ela mantém. Por quê? Porque ó, a velocidade desse sangue passando. Imagine agora uma pressão de 180 por 90, sei lá, 180 por 80. Você tem muito sangue passando em grande velocidade, só que neste caso você não tem um aumento de volumes de sangue. O sangue que você está vendo aqui é um sangue que ele está com uma pressão de 140. Mas se a pressão tiver 180, esse volume que você está vendo é o mesmo, só que a pressão é maior. Logo, não tem elasticidade. Então fica bem maior aqui, ó. Fica bem maior o espaço. E aí não tem elasticidade, ela fica rígida. Se ela ficar rígida, você não tem movimento de elasticidade, então só vê o sangue passando em alta velocidade, lesionando tudo. A longo prazo, machucando, né? E aí tendo o que eu já falei sobre AVC e tudo mais, o infarto. Então, temos esses dois. Então, quando a gente aborda esses temas, nós falamos dessas duas abordagens. Então, isso aí é um, e aqui a gente vê o outro, que é a artéria saudável. Tá? Esses são os movimentos aí feitos para uma vida mais tranquila, né? Então tudo que a gente falou lá envolve isso aí. E aí, mais uma vez, a hipertensão, tá? Essas aí são as duas abordagens. Então, mostrando aqui rapidinho, né, mais uma vez, as diferenças de pressões sistólica, partindo do ventrículo esquerdo, e aqui 87 da aorta. E aí lembrar, né, quando a gente fala lá das sístoles e das diástoles, e a gente fala dos relaxamentos e das contrações isovolumétricas. Outra coisa é a porcentagem desse sangue. Se na saturação eu vejo
a parte ventricular, essa onda ela vai me mostrar mais baixa do que a mais alta. Por quê? Porque foi o que eu falei. Acima de 140 você tem um aumento da pressão, mas você não tem volume. O volume é baixo, é menor. O volume é como se fosse uma pressão de 140. Logo, a onda que me mostra, ela é baixa. Ela é baixa. Porque o sangue passando dentro, ele está em alta velocidade sim. Mas o volume não é alto. O volume é baixo. Porque a pressão não vai ser compensada com volume nesse caso, porque passou do limite dela. E aí essa onda ele me mostra com variações, né? Você consegue ver sim todos os fatores, só que ela é baixa. Ok? E o que a gente pode perceber pelo elétron? Por como o elétron ele vai demandar uma energia maior para empurrar mais sangue, vai despolarizar mais, logo você vê um aumento aqui, ó, de onda P. A onda P é um pouquinho maior e o QRS estreito, né? Entre a base a base primária e a base secundária, né? Do QRS, estreita e baixa. E compensação átrio é maior. Porque depois esse sangue vai passar por um ciclo e vai voltar, e ele vai aumentando, e tendo essa descompensação. E aqui a gente percebe, né, que não tem filtragem do rim, por conta desse aumento exacerbado da pressão. Então a urina fica com dificuldade, todo o resto que eu já tinha abordado. Ok? Então, reveja esse vídeo sobre lá a parte de relaxamento e contrações volumétricas. Beleza? E aí, se precisar, eu faço mais um mais resumido, só por questão daquilo. Por isso, por hoje é só. Muito obrigado.